Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos então ler agora a palavra de Deus. É o texto que nós vamos ler, está no livro de Êxodo, no capítulo 25. Deus manda o povo trazer ofertas para construir o tabernáculo. Êxodo capítulo 25, vamos ler do verso 1 ao 9. Diz o seguinte: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de teixugo, e de madeira de cetim, azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi lida, Senhor, pois nós estamos ministrando como que o Senhor mandou fazer o tabernáculo e a função do tabernáculo para nós hoje. Ó Deus de amor e misericórdia, que todos sejam iluminados, fortificados, aprovados, edificados para a obra de Deus. Abençoa a todos rica e abundantemente para iluminação da Tua palavra, e a todos quanto ouvirem esta palavra sejam tocados pelo Teu Espírito, trazendo o Espírito de revelação da palavra, Senhor, pois a palavra é clara. Tu é aquele que revela o profundo e o escondido, e Tu conheces todas as coisas, e aqueles que temem a Ti, Tu revelarás os segredos da Tua aliança. Traga, Senhor, iluminação ao Teu povo, para a Tua obra ser feita. Confirma tão grande vitória a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Então nós estamos hoje falando da construção do tabernáculo, o que significa o tabernáculo e qual a razão que Deus criou o tabernáculo e o que ele representa para nós hoje, na chamada Era da Graça, ou período da graça de Cristo. Então veja bem que Deus então levantou Israel como uma nação para louvá-lo. Era descendente de Abraão, aquele que foi amigo de Deus. Então a única nação que estava na terra, que cria num Deus único e o que o adorava e esperava nele, era a nação de Israel. E então Deus quis manifestar pessoalmente no meio do seu povo. E então, para Deus sempre visitar pessoalmente o seu povo, então Deus instituiu a criação do tabernáculo, ou a morada pessoal de Deus. Então Deus tinha a intenção de não só querer abençoar simplesmente, mas de estar vivendo com o seu povo, ou passar ali momentos com o seu povo pessoalmente. Então por isso Deus instituiu o tabernáculo. E então, para fazer o tabernáculo, Deus pediu as ofertas alçadas, ou as ofertas de amor especiais, com o objetivo comum de todos participarem para construir o tabernáculo.
Então já foi falado que o Velho Testamento é sombra do Novo, ou seja, aquilo que é literal no Velho Testamento, para nós hoje é uma realidade espiritual. Então, da mesma forma que Deus pediu para fazer o tabernáculo, para ele visitar o seu povo pessoalmente, hoje também no período da graça, o Senhor quer também morar com o seu povo, mas só que agora a construção do tabernáculo não é mais necessária, porque agora são princípios espirituais que, ao entendê-los pela revelação de Deus, é que seremos um povo abençoado, porque enquanto Israel obedeceu o que Deus mandou e cumpriu as ordens para ministrar no tabernáculo, Deus visitou Israel, estavam sempre abençoados, prósperos, sarados e venceram todos os inimigos, mas teve que cumprir procedimentos que Deus mostrou. Então a mesma coisa agora para a igreja, existe um tabernáculo espiritual e temos que então ter a revelação de como agir e proceder, para sempre Deus também visitar o seu povo. Então veja que Deus fala com Moisés para então trazer as ofertas alçadas, e o povo deveria então trazer ouro, a prata e o cobre. Então o ouro tem um simbolismo da realeza do Senhor, a prata tem o significado que ele é o nosso intercessor, e o cobre representando que é o julgamento justo de Deus. Então veja que os elementos que Deus pediu, temos que estar vivendo já de todo o coração, que Deus é que é o Senhor, somos só servos dele, ele é que é o dono, e o Senhor intercede por nós, como sumo sacerdote diante do Pai, e ele sempre vai fazer justiça àqueles que o buscam. E a palavra então mostra que, além de esses elementos, Deus também pediu que se trouxesse panos azul, púrpura, carmesim, linho fino, o linho branco e pelos de cabra. Então aqui está um outro princípio, para estarmos sempre trazendo a glória de Deus à terra. Então temos que estar sempre com a visão que o Senhor reina, que Ele é o Senhor, como está lá no Salmo 23. Davi falou: o Senhor é o meu pastor. Na palavra hebraica pastor quer dizer dono. Então Davi declarava: Senhor, tu é o dono, tu é que manda, sou só aquele que obedece e quer lhe satisfazer. Então o cristão que quer ver a glória de Deus, ele tem que ser dessa forma, a visão do Senhor, o dono eterno. Não é só querer petição para Deus responder, você tem que viver como propriedade de Deus. Isso representa o ouro. E ao mesmo tempo você tem que saber que o Senhor, ele está sempre intercedendo para aqueles que servem fielmente ao Senhor. Quando você só quer Deus para resolver problema ou para te beneficiar, isso não vai ocorrer. Mas quando você fala: Senhor, eu sou o teu servo, a irmã diz: sou a tua serva, Senhor, tu é o dono, então diz o Salmo 23, nada me faltará. Então muitas vezes Deus não pode atuar muitas vezes sobre o povo de Deus, porque muitos têm o Senhor só para curar, ou para ter vitória, ou para resolver problema. Mas você tem que ter sempre a visão que você é propriedade do Senhor, exclusiva dele, e ele que manda. Até mesmo o que você quer, o que você pensa, a sua roupa, tudo que você almeja, tem que passar pelo crivo da aprovação de Deus. Caso contrário, você não vai ver manifestação gloriosa de Deus na sua vida. Então Deus mandou fazer o tabernáculo com esses elementos. Então Israel fez. Por isso que você vê que Deus visitava Israel, e eles estavam sempre prósperos, curados e venciam os inimigos, porque eles fizeram à risca o tabernáculo. Mas veja bem que lá era literal. Para nós hoje são sentidos espiritual. Então o ouro, a prata e o cobre representando o julgamento justo de Deus. Então você tem que falar: Senhor, eu quero viver a tua justiça. O que é a justiça de Deus? Se batizar, crer que Ele é o Salvador, entregar a vida a Ele, fiel no dízimo, na oferta, você ter o tempo para ministrar para Deus. Isso compõe a justiça divina. Buscai primeiro o Senhor e a sua justiça, as demais coisas é acrescentada. Mas se você quer os acréscimos primeiro e não busca a justiça divina, então
você vai ser empecilho para Deus manifestar. Então, desde a construção do tabernáculo, já foram feitas segundo princípios de Deus, simbolismos, para no futuro mostrar para a igreja a realidade. Mas Israel fez e já tinha bênção. Então, se nós tivermos os mesmos princípios, Deus sempre vai nos visitar. Então veja que aqui é o começo que Deus falando para fazer o tabernáculo. E depois Deus fala, e traga também panos tingidos de azul, de escarlata, carmesim, linho fino ou pano branco e pelos de cabra. Se você é uma pessoa que lê os evangelhos, você vai notar que existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você já leu o evangelho de Mateus, o que apresenta Mateus sobre Jesus? Jesus é apresentado como um rei no evangelho de Mateus, como aquele que é o rei da glória. E justamente o pano azul era usado pelos reis antigamente. Então veja bem que você tem que estar sempre nessa visão: o Senhor é o rei. O que é reinar? O que é adorar um rei? O rei é aquele que tem que chegar perto dele e dobrar diante dele. Você já viu filmes aí que passam na televisão que aparecem reis? Os súditos chegam lá e dobram lá no chão e adoram o rei. Principalmente nesses filmes que passam de impérios antigos, que o rei era considerado até um deus, não podia nem afrontar, nem olhar para o rei. É a mesma coisa em relação a Jesus. Tem pessoa que não há nem respeito ao rei da glória, já chega diante do Senhor de qualquer forma, mas você tem que se prostrar diante do rei eterno todo dia. Você tem que se humilhar e falar: Senhor, tu é o meu rei, e tu é que fala e dá ordem, não é eu que tenho que falar, ou pedir, ou implorar, é tu que dá ordem e farei, mesmo que eu tenha que morrer. Então esta é uma visão que nós temos que ter do evangelho de Cristo. E lá no tabernáculo, eles fizeram o tabernáculo, ele era cercado por muralhas de pano, mas dessas cores, azul, púrpura, o linho fino, tudo representando Cristo. E as estacas eram cobertas de ouro, de cobre e de prata, tudo representando ali já Jesus, o evangelho. E é para nós agora então, é uma atitude espiritual. E veja bem que eles fizeram e Deus manifestou. E agora, se nós agimos espiritualmente, o reconhecimento de Cristo, da sua realeza, da sua grandeza, do seu senhorio, e tivemos esta revelação e agimos diariamente assim, sempre Deus vai manifestar. Mas o que tem ocorrido muitas vezes é displicência, ou age naturalmente para com o Deus eterno, não há um respeito adequado de buscar ao Senhor, e por isso muitas vezes Deus não visita o seu povo, fica um povo seco, ou doente, o inimigo operando destruição. Mas no tempo de Israel, Deus manifestava a sua glória, e lá era algo literal. E agora somos feitos em superiores promessas, mas devido à falta do povo de Deus em buscar comunhão com o Espírito de Deus, não pedir revelação da palavra, então vão tendo atitudes erradas, contraditórias, e acaba então sendo um povo derrotado. Então veja que na sequência, na introdução que estamos falando hoje, só de fazer o tabernáculo, usando ouro, a prata, o cobre, veja bem, usou o pano azul e também o púrpura, que também tem a tonalidade quase de roxo. Se você lê os evangelhos, a palavra de Deus declara no evangelho, por exemplo, de João, de Marcos, de Lucas, cada um apresenta Cristo de uma forma. E a palavra de Deus declara, por exemplo, no evangelho de João, que declara que ele é aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. E um dos símbolos do Espírito Santo é o roxo. E veja bem que lá no Velho Testamento, Deus já mandava usar essa tonalidade no tabernáculo. Ou seja, você tem que estar sempre sujeito ao Espírito de Deus. Você tem que falar: Espírito de Deus, tu é que manda em mim, tu é aquele que deve subjugar minha carne e me direcionar todo dia.
A palavra de Deus declara que a carne luta contra o Espírito Santo e o Espírito Santo contra a carne. Mas se você fala: Espírito Santo, venha dominar o meu eu todo dia, venha dominar os meus olhos, minha boca, meus sentimentos, se você se sujeita ao Espírito de Deus, ele vai com certeza ajudar a orar. É outra coisa que muitas vezes as pessoas não falam. Muitas vezes a pessoa quer um ombro amigo para conversar, quer gastar horas e horas no telefone para desabafar com alguém ou conversar com alguém, e muitas vezes o melhor amigo fica desprestigiado, que é o Espírito Santo. Lógico que você pode me pedir oração para a pastora, para o obreiro, mas o primeiro propósito não é este. Você tem que procurar comunhão com o Espírito de Deus, isso para quem já é cristão. Agora, quem é ímpio, está convertendo ainda, nós vamos ajudar a encaminhar a pessoa para a verdade, mas para quem já é crente, você tem que ter a intimidade com o Espírito de Deus. Por isso que foi pedido lá panos também roxo, indicando esse princípio espiritual. Lá eles puseram só os panos, mas ali já estava prefigurando para a igreja o que seria. Mas muitos não estão fazendo como a palavra manda. Mas lá em Israel, ou seja, no tempo de Moisés, no tabernáculo, eles fizeram metricamente o que Deus pediu. Por isso que Deus manifestava visivelmente, a nuvem de glória vinha do céu, Deus falava com Israel, e os inimigos ficavam desamparados, atormentados, as nações se dobravam diante do povo de Deus. Israel ficou riquíssimo, uma potência mundial, porque o próprio Deus vivo visitava o seu povo. E isso porque Deus mandou fazer o tabernáculo. Então o tabernáculo é a maneira de Deus visitar o seu povo, que para nós hoje representa o propósito em Cristo, ou de viver o Evangelho do Senhor. É a representação hoje do tabernáculo e procedimentos sacerdotais que vamos falar em outras ministrações. Mas veja bem, fala do azul, do púrpura, do escarlata, que é a apresentação do Evangelho, que Jesus morreu, derramou o seu sangue para nos comprar. É no sangue de Cristo que os pecados são apagados, é a representação do Evangelho. Então veja bem que a palavra de Deus declara, no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, cada um tem uma ótica de apresentar Cristo, e cada um dos evangelhos tem uma cor, representando o Senhor como Rei, como aquele que salva, como aquele que cura, aquele que voltará, e como Lucas fez também. Lucas apresentou Jesus como médico, Marcos apresentou Jesus como homem perfeito, por isso que ele fala aqui de linho branco, a pureza. Então o cristão tem que ter tudo isto: comunhão com o Espírito Santo, o Senhor como dono, você sujeitar o Espírito de Deus, você clamar todo dia pelo sangue de Cristo, e você ter a convicção que se Jesus venceu o pecado e venceu toda a tentação, venceremos também, porque Ele nos dá o seu Espírito para vencermos. Então, se você não agir desta maneira, Deus não vai manifestar sua glória. Então, isto é a visão do tabernáculo. E veja que depois então vai o Senhor falando com Moisés, o azeite, que é a comunhão mais ainda com o Espírito de Deus, ou seja, que é receber a unção. A unção quer dizer a visitação de Deus, os dons espirituais. E a palavra então mostra peles de carneiro com vermelho, que é o sacrifício que Jesus fez para nos sarar, para nos curar. Temos que estar sempre reivindicando o que Cristo fez. E depois fala pele de texugo. Em Isaías 53 declara que Jesus, ele era sem parecer e sem formosura, ou seja, tem pessoa que acha que Jesus veio muito belo, com olhinhos azul, com alta estatura, musculoso, agradável aos olhos, mas a Bíblia diz o contrário. Diz que o Senhor, veja em Isaías 53, de 1 a 5, homem de dores, sem parecer, sem formosura, um de quem os homens escondiam o rosto, que era feio, o semblante não era belo. Por isso que Deus mandou pôr pele de texugo no tabernáculo, que a pele de texugo é enrugada.
ninguém gosta dela, ela não tem nem valor comercial, mas Deus mandou pôr pé de texugo em cima do tabernáculo, justamente para declarar que Cristo não viria para agradar a beleza humana, mas ele veio para morrer no nosso lugar, nos sacrificar. Então isso indica que o cristão não tem que viver aí por vaidades, você tem que vencer a vaidade do eu. O que é a vaidade? A pessoa está sempre querendo viver na moda. Aparece na televisão uma pessoa pinta o cabelo de vermelho de um lado, amarelo do outro, aí passa uma semana, já tem crente usando. Você está contraditório à palavra. Aquele artista pôs um piercing lá na ponta da orelha, passa um tempo, já tem crente usando. Então você vai totalmente entrar em contradição com a palavra de Deus. Você tem que andar sem vaidades. Vaidade quer dizer aquela opressão de querer a satisfação do corpo, da beleza natural, ou viver dentro da moda mundana. Você tem que tomar cuidado com isto, porque isto atrapalhará com certeza a manifestação da glória de Deus. O que nos faz belo é o poder do Espírito Santo, o cheiro suave de Cristo. É lógico que você tem que ter higiene, um bom banho, usar um perfume, a higiene pessoal. Mas estou falando das vaidades, modas perturbadas, modas conturbadas, modas que é os mundanos, endemoniado que institui e apregoa para a sociedade. Nós não temos que viver o que a sociedade implanta, temos que viver no que a palavra declara. Do contrário, você vai se contaminar, vai atrapalhar o mover de Deus na sua vida. Então veja que tudo isso Deus foi falando lá para Moisés, para fazer o tabernáculo. E depois Deus ainda fala, depois da pele do texugo, depois o azeite, as especiarias para fazer o óleo da unção, que vamos falar em pregação futura. Já falamos também das especiarias do incenso, que foi falado na pregação, a oração junto com o Espírito Santo, o gálbano, o estoraque e a unincha, que é a pessoa quebrantada, espontânea, e a pessoa que faz de todo o coração, junto com o Espírito Santo, ele vai apresentar a oração agradável a Deus. Mas lá no Velho Testamento era queimado incenso, com o incenso puro, misturado com sal, com gálbano, com unincha, com estoraque, que já foi até falado em outras ministrações. Veja que lá era simbólico, mas Deus visitava o seu povo, e agora para nós é princípios espirituais. E depois fala das pedras de engaste, que era colocado no peito do sacerdote, 12 pedras. Isso representa o cristão fervoroso, a pessoa que é fiel. Por que fala de pedras sardônicas, pedras preciosas? Porque pedras preciosas na Bíblia representa a pessoa que não trai, a pessoa fiel, dedicado, que é obediente e que anda fervoroso. A pessoa que é enganoso, traidor, infiel, murmurador, fala mal das pessoas nas costas, trai a igreja, usa de engano, nunca vai participar do tabernáculo de Deus. Mas você fala: não, eu fui chamado no ministério, vou ser fiel, vou cumprir o que está me pedindo, não vou usar de engano, nem de traição, nem de maldade, vou fazer de todo o meu coração fiel. Então você está participando do tabernáculo de Deus. Mas muitos não fazem assim. Veja, Jesus foi fiel até a morte, não negou a palavra de Deus em nenhum momento, foi até o fim. Hoje muitas vezes o cristão qualquer coisa já trai, já está rebeliando, já está traindo, e sai e não quer nem saber das consequências que virão sobre ele, e acha que vai para outro lugar, vai continuar abençoado. Não vai. A pessoa tem que ter uma visão de compromisso com o Senhor, com a visão de Deus, fiel ao Senhor. Do contrário, vai ser sempre derrotado. Então esses são princípios tão claros para muitos cristãos, mas tão obscuro para muitos. Mas lá para Moisés, repetindo, era algo literal, eles fizeram literalmente. Eles nem sabiam que tinha significado espiritual, mas cumpriram à risca tudo que foi pedido, tudo que foi falado. Moisés fez, a multidão
trouxe as ofertas alçadas voluntariamente e até em multidão, espontâneo, o povo ajudou de todo o coração. É o que Deus espera, uma igreja que haja com amor, com satisfação, sem estar obrigado a nada, mas por amor. Você tem que ter a visão de fazer a obra de Deus por amor, por alegria, por espontaneidade, por dedicação, porque aí você está criando condição para a glória de Deus manifestar. E então, diz aqui a palavra, que ao terminar então o tabernáculo, esse santuário, e então Deus falou: e habitarei convosco no meio de vós. Veja a presença pessoal de Deus. Deus vinha visitar, a tal ponto que o tabernáculo enchia de glória do Senhor, a chamada Shekinah, a presença pessoal do Senhor. Deus visitava, falava, honrava Israel e tornou a nação poderosa. Então aqui é um princípio primário da instituição do tabernáculo, mas temos muito ainda a falar. O porquê havia 60 estacas ao redor do tabernáculo, havia as estacas feitas de madeira de cetim. Por que madeira de cetim? A madeira de cetim é a madeira que não apodrece na natureza, ela dura praticamente séculos e séculos, justamente porque para mostrar que Jesus veio em carne e não se corrompeu, não apodreceu pelo pecado. Por isso que foi pedido madeira de cetim. Então veja quanto simbolismo. E o que é isso para nós? Se nós andarmos no Espírito Santo, a carne não vai nos corromper. O que corrompe é a raça adâmica, onde o inimigo anda, atua. Mas se andarmos no Espírito, não vamos nos corromper jamais. Deus manifestará a sua glória. E Deus então mandou depois fazer o pátio, o átrio, a bacia para os sacerdotes se lavarem, depois o altar, o candelabro e depois a mesa onde punha o pão da proposição, o lugar santíssimo onde estava a arca com os 10 mandamentos e também onde estava a vara de Arão que floresceu. Tudo isso nós vamos falar na pregação futura. E hoje nós vamos então ficar com essa introdução, de você já ter uma visão clara, porque que Deus pediu ouro, prata, cobre e panos coloridos, azul, púrpura, o linho fino e o azul. Porque que Deus pediu? E porque pediu lá os ingredientes para misturar com o incenso e o óleo da unção. Então você já está tendo visão da palavra. Então basta crer e pôr em prática, que você vai ver na sua vida Deus manifestar a glória dele. Você pode notar que enquanto não viver o que Deus mandou, não vai cumprir. Você pode orar, pedir, e as coisas parece que não resolvem, ou parece que a oração não é atendida. Por quê? Porque para Deus manifestar no Velho Testamento, Deus mandou fazer o tabernáculo, porque era a maneira dele vir à terra. Agora o tabernáculo é espiritual. Então se nós agirmos como a palavra manda, com certeza a glória de Deus manifestará. Então na próxima pregação nós vamos continuar a ministrar a visão do tabernáculo e vivê-lo de forma espiritual, para que a glória de Deus manifeste. Amém? Então que você tenha tido entendimento e as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai celestial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Pai, nesta ministração, a visão real do tabernáculo de Deus. Espírito Santo, traga iluminação, traga revelação da palavra, traga conhecimento aos corações, e que haja prática do teu povo sobre a verdade de Deus, pois a palavra é clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus amado, opere avivamento, libertação, opere crescimento, opere, meu Deus, vitórias para a tua igreja, porque um povo que vai viver a verdade do Senhor não vai se decepcionar. O povo de Deus só perece
por não conhecer a palavra, como diz a palavra profética, o meu povo perece por não conhecer a palavra, por não vivê-la. Meu Senhor, que a tua palavra esteja impregnada nos corações e haja prática, desejo de viver a visão do tabernáculo, a visão sacerdotal, para sermos uma igreja que traga a glória de Deus à terra, o Shekinah, a presença pessoal do Deus vivo. Deus instituiu o tabernáculo para ele morar com o teu povo aqui na terra, e agora o tabernáculo são princípios espirituais. Meu Deus, que a tua igreja venha ter a visão do avivamento, do crescimento, da multiplicação, um povo que venha andar e viver do Espírito Santo, um povo que tenha a visão clara da pessoa viva do Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor amado, opere real conversão, santificação, genuíno arrependimento, um povo que venha andar e viver na comunhão com o Santo Espírito de Deus. Espírito Santo, venha operar rica e abundantemente, rica e poderosamente sobre todos os presentes, ó Pai, e que todos possam continuar esta ministração de crescimento espiritual, de uma igreja que se alimenta de alimento sólido para os experimentados na fé. Faça, Senhor, tão grande avivamento, tão grande crescimento. Ó Espírito de Deus, ilumina a tua igreja, fortifica, aperfeiçoa e fundamenta a todos para um grande avivamento, para a glória de Deus manifestar e multidões se converterem a Jesus. Confirma sim, ó Senhor, tão grande vitória, tão grande graça, tão grande crescimento. Envolva a tua obra, Senhor, envolva o teu povo, toca na tua igreja, para que a tua igreja seja o povo mais amado na terra, como outrora foi Israel, que era as meninas dos olhos de Deus, e que agora seja a igreja dos fiéis, que sejam os amados do Senhor, que traga a glória de Deus à terra. Opera, Senhor, tão grande avivamento para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.